Take number 1. Eu acho que já começou. Vamos lá então. Como eu estava falando, então, o anjo vai passar sobre o Egito, vai passar exterminando os primogênitos, mas aqueles que tivessem o sangue do cordeiro, o anjo ali não passaria. O sangue do cordeiro, que era um cordeiro macho, sem mácula. E aqui nós temos uma prefiguração de Cristo. Também tem as ervas amargas e os pães ázimos, pães não fermentados. E dali em diante os judeus celebrariam aquela libertação das mãos do faraó, das mãos do pecado. E aqui nós temos uma prefiguração de Jesus, que nos salva do pecado. Faraó, o pecado, o demônio. Jesus, pelo seu sangue, o cordeiro imaculado, o cordeiro macho, pelo seu sangue, nos poupa da morte eterna, da escravidão do faraó. Páscoa significa passagem, crianças. Passagem. Passagem do Senhor que nos liberta da escravidão. Aquela foi a velha Páscoa, que prefigurava, ou seja, anunciava a nova e eterna Páscoa. O Cristo, Cordeiro Imaculado que morreria por nós, Cordeiro de Deus, para nos libertar da nossa escravidão. Então, vamos lá. Recapitulando o que a gente está aprendendo até agora. O que eu estou tentando que vocês entendam de forma bem breve, me desculpem se estou me estendendo, é que tem muita coisa para falar, gente. É tanta coisa, mas tem que se estender, tem que ser curto. Então, morte, nós vimos o relato da Páscoa, nós agora vimos o que era a Páscoa antigamente, antes de Cristo. Então, era uma comemoração da libertação do povo do Egito. Porque depois desta última praga, então o faraó fala, vai, pode ir, porque o filho do faraó morreu. Então ele, pode ir. Mas o faraó, o que ele vai fazer? Vai perseguir ainda Moisés e os judeus. Aí Moisés vai abrir o Mar Vermelho, eles vão passar, na hora que o faraó vai passar, já era. Morreu tudo afogado. Mas os judeus conseguem ir para a Terra Prometida, né? E não, né? Porque eles vão ficar ainda 40 anos andando no deserto. E aí, muita história para contar. Mas vamos ser curtos. Mas, então aqui está a importância da Páscoa. Finalmente, vamos voltar aqui. Afinal, Renato, qual é a importância da Páscoa? Você me pergunta. É que Cristo, agora eu volto lá no começo. Cristo é o vencedor. Cristo venceu o pecado, a morte e o demônio. E com a ressurreição, ele não deixou que a morte o vencesse. E com isso, ele nos mostra que ele é verdadeiramente Deus. E que a nossa fé é a verdadeira. Que fora dela não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Jesus fundou a igreja, então não há. Isso eu vou deixar para a próxima. Já uma pérola dessa aula. Então, Jesus nos deu a salvação e a nossa fé é a verdadeira. Porque muitos falaram coisas bonitas. Muitos falaram, faça isso, faça aquilo, me siga. Morreram, e aí? Nem lembro dele. Nem se lembra mais. Mas Cristo não. Sendo ele verdadeiramente Deus, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aliás, vocês sabem o que significa aleluia? Aleluia significa, se eu não me engano, louvai a Deus. Então, na Páscoa nós dizemos bastante aleluia, louvai a Deus. A Deus que venceu o pecado, venceu a morte. Ao Deus que nos deu a salvação. E de fato, o Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos seus inimigos. Mas agora nós somos seus amigos. E Cristo ressuscitou para completar a salvação. Cristo é o Salvador. Ele venceu.
E aqui, então, nós devemos olhar para nós e permitir que, assim como Cristo venceu o pecado, a morte e o demônio, o Cristo vença em nós o pecado, a morte, o demônio e a nossa carne. E é por isso, irmãos, que nesse tempo da Páscoa, a igreja, a Santa Igreja, exorta seus filhos a se confessar e a comungar. Lembram o mandamento da igreja? Um deles diz assim: confessar e comungar ao menos uma vez no ano, no tempo da Páscoa. Porque este tempo é muito apropriado para que com Cristo nós também, através da confissão e da comunhão, sepultemos nós mesmos, morramos para nós e ressuscitemos através da Eucaristia para o Cristo. Que na confissão os nossos pecados sejam perdoados e nós morramos para nós mesmos. E na Eucaristia, nós com Cristo ressuscitemos para uma vida nova. Como São Paulo disse, se vocês se lembram, Cristo morreu, Cristo ressuscitou por nós. Vivamos uma vida nova. Não continuemos da mesma forma como nós estávamos vivendo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele, pela sua morte, mas agora também, e principalmente pela sua ressurreição, nos deu a vida, vida eterna, vida sem fim. Não a vida, essa vida que a gente passa aqui por algum tempinho, mas a vida para sempre. Na beatitude dos céus. Veja, uma reflexão. Na paixão, os apóstolos fugiram todos e deixaram o Cristo solitário. E é por isso que nós devemos agora, que fomos libertos, nós devemos estar com Cristo. E daí, mais uma vez, a importância de, como eu falei, seguir os conselhos da igreja. Confissão, comunhão, estar unidos ao Cristo em estado de graça, adorando. E com essas piedades, não permitir que, mais uma vez, as trevas reinem sobre nós. Nós devemos fazer um propósito de não mais pecar, de realmente viver com Cristo, ressuscitar com Cristo, consolar o Cristo, que é tão ultrajado. Cristo vai morrer numa sexta-feira santa. Vai ficar no sepulcro no sábado, o sábado santo, e vai ressuscitar no domingo da Páscoa. E é por isso que, como nós já vimos em toda a aula, o domingo, a Páscoa, por ser tão importante, é por isso que em todo domingo nós celebramos uma pequena Páscoa. Se vocês se lembram, os judeus, na Antiga Aliança, eles guardavam o sábado, que era o dia que Deus havia santificado toda a criação e havia descansado. No domingo, agora na Nova Aliança, acontece uma nova criação, digamos assim, uma nova vida, uma vida nova. E é por isso que o domingo para nós é tão importante, porque foi o dia em que Jesus Cristo, Deus, ressuscitou dos mortos. E por isso também, crianças, é muito importante que participemos das missas, principalmente dominicais, do domingo. E é, aliás, um dos mandamentos de Deus. Se vocês se lembram, é o... Qual mandamento? Terceiro mandamento. Lembram? Guardar domingos e dias de festa. Domingo é para nós cristãos o ápice da semana. É o dia mais importante da nossa semana. Porque nele recordamos a ressurreição de Jesus. A vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e sobre o demônio. É isso que eu queria deixar para vocês nessa aula da Páscoa. Que fique demais gravado nos seus corações, crianças. O Cristo ressuscitou. Ele é um vencedor. Ele é verdadeiramente Deus. A nossa fé é verdadeira. E por isso nós devemos
com ele também ressuscitar, já nessa terra, ressuscitando pelos sacramentos, pela vivência dos mandamentos, pelas virtudes, pelas bem-aventuranças, já ressuscitando aqui, para que um dia ressuscite eternamente, esteja ressuscitado no dia do juízo final, no reino com Cristo, no reino dos céus. Isto é muito importante, viver na santidade, ressuscitados com Cristo. O Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvai a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.